Oi, meus amores! Hoje a vovó vai contar para vocês, conforme ela prometeu, a vida de São Bento. Lembra que eu falei que cada mês que eu tenho aniversário de um neto meu foi São Vito, foi Santa Beatriz e hoje é aniversário de São Bento, dia 13 de julho. Então a vovó vai contar a história da vida dele. São Bento nasceu de uma família muito rica na Itália, na região de Umbria, perto de Roma. E ele era irmão gêmeo de Santa Escolástica. E eu tenho uma bisavó que chama Escolástica, fui descobrir agora, estudando a história de São Bento. Os dois eram gêmeos, mas aconteceu uma coisa muito triste. No nascimento deles, a mãe morreu. Mas eles foram criados por uma governanta muito boa e muito cristã. Então, desde pequenininhos, tanto Santa Escolástica quanto São Bento tinham esse amor às coisas de Jesus. Até Santa Escolástica começou primeiro que São Bento. Mas com 13 anos de idade, o pai de São Bento mandou ele com a governanta ir para Roma estudar filosofia. Só que ele ficou um tempo lá, mas ele ficou muito triste, sabe por quê? As pessoas não respeitavam uns aos outros, eram bagunceiros, não tinha respeito pela família, não tinha nada. Então, depois de um tempo, ele largou a governanta dele lá e foi embora. E aconteceu um fato muito interessante, ele fez uma caminhada de um dia até chegar numa outra cidade, numa hospedaria. E como ele sempre rezava, um dia caiu uma vasilha de louça no chão, de barro, e conforme ele foi pegando aquela vasilha e foi rezando, ele ia pegando os cacos e a vasilha ia ficando toda grudada, perfeita, sem nenhuma marca, sem nenhuma rachadura. E isso começou a chamar a atenção demais das pessoas, porque foi um sinal de que ele já iria ser um santo. Então, as pessoas começaram a querer seguir, a querer ver o que era aquele homem que fazia essas coisas. Aí ele foi ficando muito aflito com isso e ele pegou e resolveu sair. E ele teve a ajuda de um outro monge que era um eremita, que emprestou para ele uma roupa preta para que ele pudesse fugir. Aí ele fugiu e ficou refugiado numa gruta por 3 anos. Nessa gruta ele rezava, ele meditava, fazia penitência, fazia jejum, tudo para estar em contato mais próximo com Jesus. E um dia, quando ele estava lá fazendo essa vida dele de eremita, que é a vida de solidão, o eremita que resolve viver na solidão para ficar mais próximo de Jesus, de Deus, sem nada atrapalhar. E um dia tinha um padre que estava fazendo almoço e escutou uma voz dizendo: você está fazendo comida e tem aquele seu irmão que vive tão distante passando fome. Aí ele pega e vai levar a comida para São Bento. Depois disso, quando ele chega lá e leva a comida para São Bento, ele fala que era a Páscoa do Senhor. E aí São Bento aceitou. E aí depois disso, muitas pessoas ficaram sabendo que São Bento estava lá e começaram a ir pedir conselhos, que diz que ele era muito sábio, ele sempre sabia orientar bem as pessoas. E tinha um convento lá perto de religiosos que São Bento resolveu ir para lá. Só que quando ele chegou lá, ele tinha umas regras muito rígidas, que era orar e rezar, era fazer penitência, era do silêncio, e os monges que viviam nesse mosteiro não gostaram nada disso. E aí se rebelaram, e sabe o que eles fizeram? Colocaram veneno numa taça de vinho e deram para matar São Bento envenenado. Só que São Bento, tudo que ele ia tomar e tudo que ele ia comer, ele abençoava, seguindo a orientação de São Pedro, que foi o primeiro discípulo e o primeiro papa da igreja, né? São Pedro conviveu com Jesus. Quando ele abençoou o vinho, a taça explodiu e quebrou, e aí ele percebeu que ia ser envenenado. Saiu de lá e foi para outro lugar. Depois disso, ele acabou montando 12 mosteiros pela Itália, e cada mosteiro tinha 12 monges. E depois ele montou a ordem dele, de São Bento, que tinha essas regras: orar, ore e labore, rezar e trabalha, porque o trabalho, ele fala que enobrece o homem, é verdade, né? Todo mundo que faz um bom trabalho, e um bom trabalho com amor, a gente sente uma coisa muito boa, não é verdade? Era também a regra da caridade, então nós temos que ter isso de fazer tudo com muito amor, de fazer muita caridade com amor para as pessoas, né? Então ele tinha algumas dessas regras.
E ao mesmo tempo que ele montou a congregação dele, que chama dos Beneditinos, a Santa Úrsula montou também a congregação dela, das freiras beneditinas, e ficava próximo de São Bento. Como eles eram gêmeos, eles eram muito unidos, só que eles só se viam uma vez por ano, porque São Bento dizia que não podia sair fora do mosteiro. E passaram-se muitos anos, e São Bento foi construindo e viajando pela Europa, espalhando o cristianismo e fundando mosteiros. Um pouquinho antes de São Bento morrer, ele mandou fazer o sepulcro dele, onde ele queria ser sepultado. E a Santa Escolástica pressentiu que São Bento iria morrer logo e pressentiu que ela mesma ia morrer logo. E mandou chamar São Bento. E ele foi passar o dia com ela, eles conversando das coisas de Jesus, de espiritualidade, e ele queria ir embora para dormir. Ele e os outros monges que tinham acompanhado ele nessa visita para Santa Escolástica. Aí a Santa Escolástica ficou muito triste, porque ela queria passar mais tempo com o irmão, e ela rezou pedindo para Jesus ajudar. Vocês não imaginam o que aconteceu. Caiu uma tempestade tão forte, que eles tiveram que passar a noite lá. E o pedido de Santa Escolástica foi conseguido. Eles ficaram conversando toda a noite. Logo depois, alguns dias depois, Santa Escolástica morreu. E mais ou menos uns 50 dias depois, São Bento morreu também. Ele tem congregações pelo mundo todo. E no Brasil, tem o Mosteiro de São Bento, da cidade de São Paulo foi o quarto. O primeiro foi em Salvador, depois foi em Olinda, depois no Rio de Janeiro, e em São Paulo, no centro de São Paulo, quem mora aí perto, ou quem for visitar, vale a pena, é maravilhoso. Tem o Mosteiro de São Bento, foi fundado no ano 1598. E os beneditinos, os monges, eles gostam muito de receber as pessoas para conversar, para hospedar. E vocês não acreditam quem que ficou hospedado no Mosteiro de São Bento? O Papa Bento XVI, quando a visita do Brasil, em 2007. E o que é bacana, lá no Mosteiro de São Bento, os monges, eles têm as missas e eles cantam o canto gregoriano. A vovó vai pôr um pedacinho para vocês escutarem. O canto gregoriano são partes da Bíblia que é tudo falado cantando, num coro sem nenhum instrumento. Chama cantar a capela. Olha para vocês, escutem um pouquinho para vocês verem. Tá vendo? Então, isso tem todos os domingos, tem as celebrações e tem os sinos do mosteiro, que são lindos. Então tem no Mosteiro de São Bento, tem o Colégio de São Bento, tem a faculdade e tem a abadia, que é a igreja maravilhosa. A vovó vai colocar algumas fotos para vocês verem. Tá? E São Bento tem uma oração. E outra coisa que a vovó já ia esquecendo. Então o primeiro milagre dele foi aquele da vasilha que poucas pessoas sabem. Depois foi o do vinho. E mais pra frente, quando ele montou, lembra que a vovó contou que ele fundou 12 mosteiros perto ali da cidade dele? Os padres ficaram muito bravos porque viam todos os fiéis que, em vez de ir para a igreja, iam para o mosteiro. Resolveram envenenar um pão que ele ia comer. Quando ele estava com o pão na mão, veio um corvo voando e tirou o pão dele. Então, pela segunda vez, ele foi salvo de ser envenenado. Tanto que ele tem uma oração assim, a vovó vai até pegar porque eu não posso errar nem um pedacinho. Cadê a oração? Acho que a vovó não pôs. Espera um pouquinho, vovô. A vovó não pôs, a vovó vai ter que cortar o vídeo. Então tá bom. Depois a vovó acha a oração e vai pôr aqui, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado bastante da história de São Bento. Eu adorei saber. E adorei saber porque eu não sabia que a minha bisavó Escolástica era o nome de uma santa, viu? Então eu espero que vocês gostem. Compartilhe esse vídeo com os amiguinhos. Dê um joinha para a vovó saber que vocês gostaram. E comenta no próprio vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima. A vovó vai ler para vocês a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs.
É mal o que tu me ofereces. Não. Bebe tu mesmo o teu veneno. Não, não, não.